Olá, e hoje nós vamos ver o capítulo 19 do livro do Gênesis, a destruição de Sodoma. Em Sodoma, Deus não havia encontrado nenhum justo, nem 10, nem menos, porque só Ló, com a família dele, né, os genros, as filhas, é que conseguiram escapar da destruição. E isso porque Ló era parente de Abraão e, em atenção a Abraão, Deus salvou Ló e sua família. E nós encontramos então toda uma cidade destruída pelo pecado dos seus habitantes. Um pecado tão asqueroso aos olhos de Deus, porque era também um pecado contra a própria natureza, né? A torpeza de homens com homens. E então Ló com sua família sai antes que a cidade fosse destruída. E no versículo 29 deste capítulo nós encontramos que quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e fez com que Ló se livrasse do flagelo que destruiu as cidades, porque era exatamente ali que Ló habitava. E vamos continuando com os versículos 30 e seguintes, que vem trazer para nós também um outro episódio que, aos nossos olhos, sem a gente ter aquela visão do contexto em que a Bíblia foi escrita, a gente pode se escandalizar. Mas como que a gente vai encontrar essa narração na Bíblia? A gente precisa lembrar que Deus, ele havia escolhido Abraão para formar um povo. E ele tirou Abraão do meio de povos pagãos, para que através dele pudesse nascer um povo escolhido, um povo consagrado a ele. Então, tudo isso levou uma maneira pedagógica de Deus de formar esse povo pouco a pouco, de geração em geração. Então, não é o povo que nós temos conhecimento no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. Nós estamos no início em que a Bíblia foi surgindo no meio desse povo e Deus ia educando esse povo. Então a gente vai encontrar, a partir do versículo 30,
a história que narra as filhas de Ló. Porque quando eles partiram daquela cidade, né, das cidades em que habitava, onde Sodoma foi destruída, eles foram se estabelecer na montanha. Ló com as suas 2 filhas. E foi ali habitar numa caverna. E a gente vai ver nesse episódio que a filha mais velha disse à sua irmã mais nova: o nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem nós possamos unir segundo o costume universal. Segundo o costume da sobrevivência, da continuação da espécie humana, né? Que é a geração de filhos. Então, elas fizeram com que o pai se embriagasse. E depois do pai embriagado, uma por uma foi dormir com ele para gerarem filhos. A gente escutando isso, às vezes mas como é isso? Isso é um ato abominável, sim, para nós. Mas como eu falei, o contexto da época, para eles, naquela época, era uma atitude de sobrevivência da sua estirpe, né? Da sua raça. Porque os genros, nem a mulher de Ló não sobreviveram. Escapou apenas Ló e as suas filhas. E assim, tanto a filha mais velha como a mais nova dormiram com seu pai. Agora, me lembrei de um fato que na época de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha autorização de ler a Bíblia com aqueles trechos marcados, seja por seus superiores ou seja pelo diretor espiritual. E geralmente era apenas o Novo Testamento. E na vida religiosa antiga, antes da vinda do Concílio Vaticano II, era normal que os religiosos pudessem ter acesso à leitura bíblica apenas de trechos, né, devidamente assinalados, devidamente aprovados por seus superiores. Então, eu penso que era exatamente para evitar que lessem, né, essas narrações que, a primeiro momento, se pode pensar, mas que loucura que a Bíblia contém isso, né? Então,
A gente sempre tem que lembrar. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para nos ensinar, tanto o Novo como o Antigo Testamento. Então, aqui também, neste capítulo 19, tem um ensinamento de Deus para nós. Apesar que aos nossos olhos brotem algo estranho e até mesmo difícil de assimilar, mas é a palavra de Deus. Então, vamos depois iniciarmos o capítulo 20 do livro do Gênesis. Que o Senhor nos dê a sua graça, a sua sabedoria, de vermos e de lermos a sua palavra através da unção do seu Espírito, e não apenas com os nossos olhos carnais, para podermos atingir o sentido da palavra. Que esta palavra penetre no nosso coração e venha transformar também as nossas atitudes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.